Você já se perguntou o que de fato tem destruído o seu casamento? Talvez seja algo muito mais profundo do que somente as brigas do dia a dia. Hoje eu vou falar sobre a geração de homens Enzo e de mulheres Carlões e o quanto esta combinação tem destruído diversos casamentos. Olá, querida, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é te ensinar a viver um casamento feliz, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda quinta-feira eu trago vídeos novos para você. Nós vivemos em uma geração de homens fracos e de mulheres que estão assumindo papéis que não são delas. E isso, minhas queridas, é uma combinação perfeita para viver o caos dentro do seu casamento. Hoje nós vamos entender como que nós chegamos a esse ponto e como que nós fazemos para mudar isso. Antes de começar a falar sobre, de fato, do tema, né, do nosso vídeo, eu preciso introduzir vocês para que a gente possa entender por que nós chegamos a esse ponto. Por que a inversão dos papéis está tão enraizada dentro dos casamentos. Isso vai começar mais ou menos lá na década de 60, quando o nosso país, né, o mundo, começa a passar por uma transformação. Começa, as visões, tanto nas questões do homem e da mulher, começam a ser distorcidas a partir desta época. Quando a gente começa a ver que o movimento feminista, né, o progressismo, começa a avançar e as pessoas começam a ter essa visão diferente, tanto do homem quanto da mulher. Muitas mulheres acreditaram que o feminismo, ele era um movimento que veio para beneficiar as mulheres, que veio para lutar pelos direitos delas. Mas, se a gente for ver no contexto, né, geral, o feminismo, de fato, ele veio para beneficiar os homens. Muitos homens passaram a fugir das suas responsabilidades, principalmente dentro dos relacionamentos, ou até mesmo para não assumir relacionamentos com este avanço, né, das ideias feministas, do progressismo. Porque eles começaram a entender que eles não precisavam mais se responsabilizar por aquela única mulher. Porque da relação deles, se saíssem filhos, talvez ele nem precisasse, né, se responsabilizar por esses filhos. Só pagar uma pensão ali, tá tudo bem, eu vou seguir minha vida. Por quê? Porque a mulher, com essa visão de querer se empoderar, de querer ser independente, de querer muitas vezes tomar este lugar que o homem tinha, né, que um dos piores lados do masculino, ela quis tomar este lugar, principalmente pela visão da liberdade sexual, e acabou fazendo com que o homem fugisse da sua responsabilidade. E é aí que começa a surgir a geração de homens fracos, que é a geração dos Enzo. Quem são estes Enzo que nós falamos? São justamente estes homens dessa geração, né, que muitas mães batizaram ali, colocaram o nome dos seus filhos, né, de Enzo, porque justamente foi uma geração que já veio deste pensamento. Muitos homens que não assumem as suas responsabilidades, que não estão dispostos a, de fato, viver o seu papel dentro do lar, a ser um homem provedor, protetor, aquele homem que de fato procria, que quer filhos, que quer uma família, que quer de fato viver a monogamia com uma única mulher, protegendo e provendo esta mulher e logo os filhos que virão deste relacionamento. São homens que passaram a olhar a mulher somente como um objeto, justamente por esta revolução sexual, por essa liberdade sexual. Porque eles não precisavam mais se importar se daquela relação ia sair um filho que ele precisaria se responsabilizar por ele. Com o uso de anticoncepcionais, eles podiam ter vários parceiros, várias parceiras, e as mulheres também vários parceiros, sem se importar. Sem se, de fato, olhar para aquilo e dali sair um relacionamento, um casamento. Então, estes homens, eles começam a perceber que eles não precisavam mais ter a postura dos homens do nosso tempo antigo. Eles não precisavam mais ter que se esforçar para ter uma mulher. Eles poderiam ter várias. Então eles começam a olhar para esta parte, né, do homem, como homem ali, vivendo e assumindo essa responsabilidade, este papel dentro do relacionamento. Ele começa a olhar aquilo como algo normal, natural, que ele não precisa mais, né, não precisa mais se colocar neste papel. Então eles começam a desconstrução da visão do masculino dentro do relacionamento e a desconstrução do feminino dentro do relacionamento. E aí vai gerando o quê? Esta geração de homens fracos, que não querem mais ter filhos, preferem ser pais de pet, né, pais de animais, homens que não querem assumir responsabilidade de ter uma mulher, de ter uma família, homens que querem olhar somente para si, cada vez mais egoístas, ou que muitas vezes, se estão dentro de um relacionamento, preferem passar o dia jogando videogame, passar o dia dentro de um bar com seus amigos, enquanto a sua mulher rala, né, para sustentar a casa. Então são homens que não conseguem mais olhar para a sua masculinidade e entender que é isso que vai dar a segurança para o seu lar. Que é este ponto, a hora que ele assume este papel, que faz com que a sua mulher se sinta segura, com que os seus filhos sejam seguros, que ele se torne o tapete pela qual a sua família vai pisar, o sustento do seu lar. Ele não consegue ver
né, ter esta visão de fato sobre qual é o papel dele. E cada vez mais nós vemos a geração. Nós já somos conhecidos como a geração dos homens mais fracos de toda a história. Justamente por esta visão da desconstrução da masculinidade. De sempre colocar esta visão do homem desconstruído. Quando, na verdade, é essa masculinidade que faz com que a mulher se sinta segura dentro do relacionamento. É esta visão que faz com que a mulher ela se sinta calma, tranquila, para exercer também o seu papel dentro do lar. E ao contrário, né, do Enzo, nós temos as mulheres Carlões. O que é a Carlão? Qual que é a figura da Carlão dentro do lar? É aquela mulher, como eu falei, que cresceu ouvindo, né, muitas vezes, da sua mãe, da sua avó. Muitas de nós crescemos ouvindo o quê? Que nós não temos que depender de homem, que nós não temos que confiar nos homens, que homens não prestam, que nós temos que trabalhar, ter uma profissão, porque nunca você tem que depender do dinheiro do seu marido. Então nós crescemos com essa visão de que nós temos que ser independentes, que a mulher tem que ser independente, que a mulher tem que ser empoderada, tem que estar à frente, muitas vezes tomando o lugar do homem. E o que faz, né, com que isso se torne um problema dentro do relacionamento? Porque esta mulher, ela não vai conseguir ver esse homem como aquele homem que vai guiar a família, que vai colocar a família dela à frente de tudo. Ela quer estar à frente, ela quer tomar este lugar. Então, quando esta Carlão, ela se encontra com o Enzo, por exemplo, nós temos a combinação perfeita para o caos dentro do casamento. Porque nós temos um homem fraco, que não sabe qual é o seu papel, ele não sabe qual a postura dele dentro do lar, como que ele guia essa família com firmeza, ele não sabe, né, demonstrar para onde eles estão indo. E nós temos essa Carlão, que quer tomar este lugar, ela acaba tomando este lugar, porque este homem muitas vezes é omisso, é irresponsável, e ela começa a tomar este lugar, então ela se torna um general. Na verdade, quando o homem olha para ela, ele vê outro homem, ele nem consegue ver esta mulher de fato. Então ele olha para ela e vê aquela general, aquela que manda, aquela que mostra o caminho, quando na verdade seria o contrário. Este homem ele precisaria mostrar para esta mulher para onde que eles estão indo, porque esse é o papel do homem. O papel de ser esta pessoa que vai guiar esta família, que vai mostrar para onde eles estão indo. Então se a mulher olha para este homem e ela se sente insegura em relação à forma como ele conduz a família, de fato ela não vai ter admiração por este homem. Ela vai olhar para ele e vai ver ele como um moleque, como um menino. Alguém que não se tornou um homem, que não é capaz de prover a sua família, que não é capaz de proteger a sua família. E quando a gente fala de proteção, as pessoas pensam somente, né, na questão de quando acontece alguma coisa, você precisa proteger. É óbvio que sim. Se sua família está em perigo, este homem ele precisa ser capaz de proteger. Mas não é só esta proteção. É a proteção emocional, muitas vezes. A proteção daquele homem que cuida da sua mulher, que sabe que aquela mulher muitas vezes está vulnerável, que ela precisa do aconchego dele. É aquele homem que muitas vezes vai ver a sua mulher sobrecarregada e ele vai querer ajudá-la, né? Independente de qualquer coisa. É aquele homem que vai estar ali para quando aquela mulher precisar. É aquele homem que ela sabe que em qualquer momento da vida dela, quando ela precisar se recolher, quando ela estiver mais frágil, por exemplo, quando a mulher engravida, ela não vai conseguir fazer todas as coisas que ela fazia antes. Então é este homem que protege esta mulher nesse período de fragilidade da vida dela, que vai dar o sustento para aquela mulher, para que ela possa descansar. É esse homem que vai cuidar, né, da mulher naquele período em que ela não pode fazer tudo. Então, perceba que é essa questão do proteger, do procriar, do ser o provedor, que muitas vezes a mulher ela vai olhar para este homem fraco e ela não vai conseguir ver isso. E o que vai acontecer dentro desse relacionamento? Este homem cada vez mais diminuído, porque essa mulher está mais empoderada, cada vez mais empoderada, e esse homem cada vez mais fraco. E esta mulher crescendo dentro do lar, os papéis completamente invertidos, esse homem perdendo a admiração pela mulher porque ele não consegue ver a feminilidade dela, porque ela está muito masculinizada, e essa mulher olhando para este homem vendo uma criança. Ela não consegue ter admiração por este homem, porque ela vê um homem fraco, de verdade. Perceba como essa inversão de papéis começa a trazer todo este caos para dentro do relacionamento, porque quando você não sabe qual é o seu papel, ou principalmente quando você não tem certeza de quem você é, do que você está fazendo aqui, qual é o seu papel neste mundo real, verdadeiro, você começa a viver este caos interno e que reflete nos seus relacionamentos. Você passa a olhar para as circunstâncias da sua vida
e você acha que não tem mais solução. Porque, de fato, se você ficar com o olhar somente nessa circunstância, você começa a perder a esperança de que o seu marido pode melhorar, de que você pode ser melhor e de que esse relacionamento, de fato, tem solução. Então, essas questões, muitas vezes, a gente acredita que somente o que está acontecendo ali no dia a dia são os principais pontos que levam o nosso relacionamento, muitas vezes, ao caos, né? E às crises também. Mas, quando a gente vai olhar, tem questões muito profundas que precisam ser ordenadas para que esse relacionamento volte a ser um relacionamento saudável. Esse desequilíbrio entre o homem e a mulher dentro dos relacionamentos é o que está levando à ruína dos casamentos. Então, os homens deixando de ser homens e as mulheres assumindo um papel da qual não as pertence. Da qual faz com que essa mulher seja desgastada emocionalmente. Por quê? A mulher, ela não foi feita para isso. Ela não foi feita para estar no lugar do homem. Cada um de nós foi feito de acordo com a sua função. E nós sabemos que a mulher, fisicamente, ela é mais frágil que o homem. Então, esse homem, ele precisa, de fato, olhar para essa mulher e saber qual o papel dela, e a mulher olhar para esse homem e também saber qual o papel dele. Para que assim não tenha um querendo passar, né, no papel do outro, acima do papel do outro. E muitas vezes, o que faz com que esta mulher olhe para este relacionamento e não queira mais é justamente o fato do homem não buscar a sua melhora pessoal. E também a mulher não buscar a melhora dela. E esse relacionamento começa a ter esse desequilíbrio. Muitas vezes, né, os homens eles têm uma visão de que a mulher ela precisa ser submissa a ele. E de fato, existe a submissão feminina. Porém, a gente até escuta, né, alguns homens falando: "Ah, mas a minha mulher ela não é submissa a mim". Por quê? Justamente ela tá nesse ponto de empoderamento. Mas uma mulher, ela só é capaz de ser submissa ao seu homem quando aquele homem, de fato, ele se sacrifica por ela. Como que essa mulher ela vai poder estar debaixo da missão desse homem se nem ele mesmo tem a capacidade de levá-la a algum lugar? Ela não poderá ser submissa a esse homem porque ela não vê nele esta firmeza, essa responsabilidade, esta capacidade masculina. Como eu falei, ela vê esse homem como um menino. E crianças, meninos, não têm essa capacidade de guiar uma família, de levar esta família, de fato, àquilo que precisa ser feito. Como que esta mulher vai ter admiração por este homem? Como que ela vai ser submissa a ele, se de fato nem ele mesmo sabe o que ele está fazendo aqui, qual é o papel dele? Então ela vai se submeter a este homem quando ele se sacrifica por inteiro, por ela e pela sua família. Agora, se o homem está durante todo o dia deitado no sofá e essa mulher trabalhando e trazendo a provisão para dentro de casa, jamais ela vai poder admirar esse homem, de fato, como o cabeça da família. Agora, por outro lado, a mulher Carlão, como que este homem vai poder olhar para ela e ter esta admiração? Como que ele vai poder, de fato, olhar para esta mulher e saber que ele está casado com uma mulher? É quando, de fato, ela é uma mulher feminina. É quando, de fato, ela vive a natureza dela dentro do relacionamento. É quando ela passa de ser aquela mulher chata, que fica o tempo todo na cabeça do marido, como eu já falei das mulheres goteiras, que tem até um vídeo aqui que eu já falei sobre a feminilidade, que eu vou deixar aqui para vocês no link, para que você saiba que este homem, ele precisa ver em você esta feminilidade, que você vive, de fato, a sua natureza como mulher. E é aí que ele começa a querer se entregar também em sacrifício por essa mulher. Como que ele vai se sacrificar por você se você está sempre armada, se você é sempre empoderada, se você sempre sabe o que você faz da sua vida? Como que este homem vai poder se sacrificar por você se você está sempre jogando na cara dele que ele não faz nada, que ele é um imprestável, que você é maior do que ele? Percebe que nos dois pontos, tanto para um quanto para outro, precisa ter ajustes dentro da personalidade de vocês? E começa com o quê? Com o amadurecimento. Vocês só vão poder viver este relacionamento equilibrado, né, equilibrando os papéis, quando os dois amadurecerem. E aí a gente entra num ponto aqui do nosso vídeo, que é como que eu faço, Thaís, então, para começar a mudar esse cenário dentro do meu casamento? E aí a gente vai falar agora sobre o amadurecimento do Enzo e da Carlão. Porque os dois precisam amadurecer para que este relacionamento se torne um relacionamento saudável. O primeiro ponto para mudar a dinâmica dentro do seu casamento é vocês começarem a entender que é através do amadurecimento que vocês dois vão conseguir equilibrar este relacionamento. Os homens precisam entender que o seu papel dentro do relacionamento é guiar a sua família, proteger, servir e amar. Você amadurece, né, à medida em que você serve a sua família e à medida em que você ama a sua esposa. Que você começa a servi-la, que você começa de fato a se sacrificar por esta mulher, por essa família. Quando eu falo da questão do sacrifício, é muitas vezes você entender que na questão de prover a sua família, se você não está conseguindo dar conta, trabalhe mais. Procure outras formas de prover. Ah, mas a minha mulher precisa ajudar. Eu sempre falo aqui que a mulher, ela tem o direito de trabalhar.
mas não dever. Isso não é dever da mulher. O dever da provisão é do homem. Então, se você não está conseguindo prover e a sua mulher precisa ajudar, de fato, quando chegar nos deveres da mulher, você também vai precisar ajudar. Você também vai precisar ter este equilíbrio dentro do seu lar. Então, o homem sabendo de fato o seu real papel de prover, de proteger e de ser um homem disposto a ter filhos, disposto a criar uma família, faz com que esta mulher se sinta segura dentro do seu relacionamento. E a mulher sabendo o papel dela, né? O papel de cuidar, o papel dela de gestar, de cuidar da sua família, de fazer com que a sua família se sinta segura emocionalmente, né? Porque a mulher, ela é o pilar psicológico da sua casa. Ela é quem dita o humor do lar. Então, dela saber muitas vezes de que este homem que está à frente, quando ele se posiciona no papel dele, é ela dar este voto de confiança e saber que se ele está no comando ali da família, se ele está guiando a família, se sacrificando com amor, é onde ela precisa confiar nisso que ele está fazendo. Ela precisa confiar naquilo que o seu marido está guiando esta família. Então, nós temos essa questão do cuidar, do gestar, de fazer com que as coisas frutifiquem. A mulher, ela tem essa doçura, né? A natureza da mulher é essa. Ter mais docilidade, falar mais doce com o homem muitas vezes. Porque a Carlão, ela fala como se ela fosse um homem e ela falando com outro homem. Então, ele olha pra ela e vê aquela mulher grande, vê aquela mulher como se fosse um homem. Então, ela precisa trazer essa doçura ao falar. Ela precisa entender que o papel dela dentro da sua casa é trazer, muitas vezes, essa calmaria, essa paz para que o homem consiga, de fato, se sacrificar lá fora. Porque senão ele volta pro seu lar e tá sempre aquele caos, aquela bagunça, aquela gritaria, aquela mulher que nunca dá um descanso. Como que esse homem, de fato, vai querer se sacrificar por esta mulher? Então, muitas vezes, é esses pontos que precisa ser ajustado dentro do casamento, dentro do relacionamento. É essa mulher entender o papel dela e o homem entender o papel dele. E ambos se ajudarem. Ambos estarem com o olhar voltado para quê? Para a melhora do relacionamento. Para que esse relacionamento seja saudável, equilibrado e com olhar para a sua família também. Lembrando que cada um dos dois vai ter a sua ordem, né? As suas prioridades. E é isso também que muitas vezes as mulheres se sentem sobrecarregadas. Porque elas insistem em colocar na sua vida papéis desordenados. Tirar as prioridades. E ela se sente sobrecarregada muitas vezes. Por quê? Porque ela vai trabalhar fora, porque ela vai ter que cuidar do lar, porque os filhos vão exigir dela. Então percebe que todas as vezes que tem essas desordens, desequilíbrios, acaba frustrando tanto o homem quanto a mulher. E aí então nós chegamos no ponto, né, do nosso vídeo que você vai me perguntar: tá, Thaís, mas então como que eu faço pra amadurecer dentro do relacionamento? E aí os pontos que eu quero trazer pra vocês é tanto do amadurecimento masculino quanto do feminino. E vocês vão precisar entender isso aqui de uma forma que você consiga aplicar isso na sua vida, tá? Então o primeiro ponto do amadurecimento do homem, por exemplo. O que o homem precisa pra amadurecer? Vem através do servir, como eu falei. Amar e servir. Se sacrificar pela sua família, pelos seus filhos. Principalmente pela sua esposa. Este homem precisa, de fato, ser capaz de procriar, de proteger e de prover a sua família, de ficar forte mesmo. Muitas vezes esse homem vai precisar ir para academia, ele vai precisar ficar forte, grande, para ele se sentir um homem, para ele sentir de fato. Por quê? Por conta da simbólica, né, dos símbolos, de olhar para este homem e ver um homem, não mais um menino, né, que a mulher vai começar a olhar para este homem e admirá-lo. Por quê? Porque os símbolos dentro do casamento, eles são muito importantes também para manter esta ordem, este equilíbrio. Então, o homem, ele precisa ser capaz disso. E ele começa como? Servindo, amando, servindo a sua esposa todos os dias, fazendo com que ela se sinta de fato amada. Porque o servir, ele é a materialização do amor. Não adianta só você falar que é o homem da casa, que é você que manda, que é você que faz, se com as suas atitudes, com as suas ações, nada disso é visto pela sua mulher. Então você precisa, de fato, materializar isso através do seu servir. É servindo, é ficando forte, muitas vezes você se desenvolvendo como homem, estudando, né? Desenvolvendo a sua inteligência. Para quê? Para que cada vez mais você sinta que você é esse homem que sabe o seu lugar no mundo. E a sua mulher, ela vai passar a te admirar a partir desse momento que você se colocar nessa posição e assumir verdadeiramente o seu papel dentro do lar. E a mulher? Como que a mulher faz para amadurecer? Também pelo servir, porque o servir é para ambos. Vocês precisam aprender a servir o seu marido e a sua esposa. E a mulher vem através do quê? Da sua feminilidade. A mulher precisa, de fato, se encontrar com a sua natureza feminina. Saber que é a sua natureza que vai se conectar com a masculinidade do seu marido.
É muitas vezes você ser vulnerável, você trazer quem você verdadeiramente é. É você conseguir se conectar com a sua natureza feminina. Então, você conseguir passar para o seu marido, muitas vezes, aquilo que você gostaria que ele mudasse, com docilidade na sua forma de falar, servindo o seu marido, fazendo com que ele se sinta de fato amado. Também, como eu falei do homem, não adianta você falar que você é uma mulher, que você faz tudo por ele, que você, mas eu me arrumo, eu tô sempre bem arrumada, mas não é só sobre isso. A feminilidade também é você se cuidar, é você estar bem para o seu marido. Mas não é só sobre isso. A feminilidade é você ser essa mulher madura que sabe qual é o seu lugar dentro do seu lar. Que sabe que a prioridade na vida da mulher é o seu lar. É o seu marido, é os seus filhos. Thaís, então quer dizer que a mulher não pode trabalhar fora? Eu não estou dizendo isso. Como eu falei, a mulher ela tem o direito de trabalhar se ela quiser. Só que ela precisa entender que na vida da mulher, o trabalho ele vem depois do lar. Na vida do homem, o trabalho vem antes do lar. Então, a mulher, ela tem sim uma ordem e uma prioridade na sua vida. Porque senão ela começa a ficar essa mulher sobrecarregada, essa mulher infeliz, essa mulher amargurada. Mas eu não tenho filhos, eu não sou casada, eu sou completamente feliz. Eu sei que tem muitas mulheres que vão falar isso, só que nós sabemos que, no fundo, as mulheres, elas não podem se sentir completamente plenas, felizes e realizadas por muito tempo, né? A longo prazo, se colocando muitas vezes no papel do homem, ou muitas vezes sem ter uma família. Ela começa, sim, a entender que a sua natureza chama para isso. Nós somos seres que buscam o relacionamento. A mulher chama para o homem e o homem chama para a mulher. Nós somos seres que foram feitos para isso, para nos relacionar. Então, muitas mulheres, elas querem sim passar esse papel, que são empoderadas, independentes, que não precisam de homem, que trabalham, que não querem ter família, não querem ter filhos, porque muitas vezes elas estão em uma fase mais jovem da sua vida. Mas quando elas chegam mais numa certa idade, que elas começam a perceber que muito daquilo que elas viveram era algo que era uma mentira, muitas vezes, elas passam a entender quais são as suas prioridades. Mas Thaís, isso que você está falando é um machismo. Não, nós não estamos falando de machismo. Nós estamos falando da natureza como ela é, da realidade, da natureza feminina e da natureza masculina. Então, para que esse relacionamento de fato seja um relacionamento equilibrado, vocês vão começar a perceber que sem esta ordem e sem essas prioridades, sem você olhar de fato para o papel de vocês, vai ser muito difícil este relacionamento ficar equilibrado, saudável, muitos problemas vão acontecer. E como eu falei no início do vídeo, é isso que tem levado à ruína de muitos casamentos. Muitos relacionamentos se desfazendo, por quê? Porque um não quer dar o braço a torcer e o outro também. Quer continuar a ser Enzo, né? Agora eu tenho minha família, mas eu quero continuar sendo o bebê da mamãe. Então, mesmo casado, ele corre para os braços da mamãe, do papai, ainda precisa da ajuda dos pais. Mesmo casado, ele não consegue entender que a sua mulher vem à frente da sua mãe, então às vezes coloca a mamãe na frente, né? E a mulher também. Mesmo casada, às vezes ainda está vinculada com a família, não entende que agora ela é uma mulher casada, não entende que ela precisa colocar o seu marido à frente dos filhos, que o seu marido é a prioridade e não quer dar o braço a torcer. Muitas vezes o problema aqui, né, quando a gente coloca a inversão dos papéis, está muito no egoísmo de cada um. Que olham muito pra si e se esquecem de que um relacionamento é para que você se sacrifique pelo outro e o outro por você. E não para que você se coloque em primeiro lugar. Isso é a base de um casamento. É você se sacrificar, você se entregar totalmente, você se entregar por inteiro por aquela outra pessoa. Se você não está disposto a se entregar e a se sacrificar por aquela pessoa com quem você está casando, eu tenho que te dar uma notícia. É melhor você não casar. Thaís, agora sim, agora tudo virou um caos, porque agora eu percebi que eu sou casada com o Enzo e que eu sou uma Carlão. Então, pra você que percebeu que é casada com o Enzo, como que você faz pra matar Carlão dentro de você e matar o Enzo dentro dele? Primeiro de tudo, pare de se impor como a general da sua casa. Pare de criticar o seu marido e de ficar se colocando como maior que ele. Esse já é um ponto principal. O que você vai fazer para que o seu marido queira mudar, para que ele queira sair desse papel imaturo, nesse papel do Enzo? Comece a validar o seu marido, a valorizar as pequenas conquistas e a valorizar quem ele realmente é. Porque se você começar a olhar só para aquilo que ele está sendo agora, de fato você não vai conseguir fazer isso. Você precisa olhar para aquilo que ele vai conseguir vir a ser. Então você vai potencializar o seu marido naquilo que ele pode ser melhor e não o que ele está sendo agora. Então, para que você mate a Carlão dentro de você, você precisa começar a trazer a sua feminilidade. Então, falar com doçura com seu marido. Guiá-lo para melhora dele dentro de um ambiente de paz. Nenhuma mulher consegue mudar
né, aquilo que ela vê no marido, que ela quer que ele mude o comportamento através de uma guerra. Nenhuma mulher vai chegar e falar pro seu marido, muitas vezes, aquilo que ele tem que fazer, como se ela fosse um general, e ele vai falar, ah, ok, tudo bem, e aceitar aquilo e mudar. Não vai. Porque a mulher, ela consegue isso num ambiente de paz, num ambiente de feminilidade. É assim que ela consegue fazer com que o homem mude a postura dele. E não sempre se colocando como esse general, se colocando como outro homem, mandando no marido, dizendo o que ele tem que fazer, passando à frente das escolhas dele, da postura dele. É assim que você consegue fazer com que o seu marido amadureça. Porque ele começa a olhar pra você e ele começa a entender que ele está casado com uma mulher feminina. Então ela precisa de mim, ela precisa da minha proteção. Ela precisa com que eu seja esse homem provedor. Porque se você sempre se colocar nessa postura grande de mulher provedora, de mulher empoderada, de mulher que faz e acontece, de fato ele não vai querer mesmo fazer nada disso, porque você já faz e isso acaba sendo cômodo pra ele. Então você precisa tirar ele dessa posição e colocar ele de fato na posição que ele precisa assumir, mas tudo isso com a sua feminilidade. É assim que você vai matar Carlão dentro de você, se conectando com a sua natureza feminina. Então, homens, sejam fortes e liderem com amor. E mulheres, sejam sábias e ajude o seu marido a ser aquilo que ele pode ser. A transformar este homem que muitas vezes nem ele sabe quem ele é, mas com a sua ajuda, ele vai começar a entender o real papel dele dentro do seu lar. Casamento, ele é uma construção mútua. Então, se você quer que o seu marido se torne este homem da sua vida, e se você quer que a sua mulher seja a mulher da sua vida, vocês precisam começar a entender que essa mudança passa pelo amadurecimento de ambos. Este relacionamento, ele precisa ser transformado a partir do passo que cada um de vocês vai dar. Se você percebeu nesse vídeo que você está presa nessa dinâmica aí do Enzo e da Carlão, saiba que tem solução, tá? Você, através desse vídeo, começou a perceber quais são os primeiros passos que você precisa dar para viver um relacionamento equilibrado, um relacionamento feliz e sair, né, dessa visão que vocês dois estão tendo deste relacionamento destruído. Se você gostou desse vídeo, já quero pedir para você curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre esse tema. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais os próximos temas que você gostaria que eu trouxesse nas próximas semanas. Quando você compartilha esse vídeo com outras pessoas, você me ajuda a saber se esses temas que eu estou trazendo está transformando a vida de muitas outras pessoas. Eu vejo você na próxima quinta-feira.